É isso aí, iniciando mais um Bastidores do Sucesso. O programa que já começa a ficar muito conhecido na região dos Lagos, né? A gente está reunindo os maiores empresários da região, a galera inovadora, a galera que já está há muito tempo no mercado e agora estão se jogando verdadeiramente aí no ramo da tecnologia, né? Exponencializando seus negócios, principalmente com a parceria aí da Mais Que Um Like, né? E hoje a gente está com o Pedro aqui, né? O Pedrão, a gente até 1 hora mais ou menos batendo um papo, escada acima, né? Não paramos, já começou o podcast antes. E o Pedro, há bastante tempo, né? A gente está para se conectar, a gente teve o prazer de estar recebendo ele aqui. O Pedro, ele trabalha no ramo alimentício, não é isso? A Petrux, não é isso? Lanche? Isso, exato. E já passou um outro spoiler aí pra gente do ramo da tecnologia que ele está entrando, aplicativo, algumas coisas aí. Pedrão, é um prazer, cara, imenso. Eu tô até um pouco sem voz, já tinha até falado, né, contigo. E reitero, você me fez a minha voz voltar ao normal, cara, porque o papo muito agradável, muito bacana, muito aprendizado, já em 1 hora que a gente ficou aqui junto. Palavra tua, cara, seja muito bem-vindo aí, Bastidores de Sucesso, irmão. Léo, o prazer é meu. Muito obrigado aqui pela oportunidade, convite do Tiagão. Cara, como eu havia falado, aqui na região a gente estava precisando já de um negócio, né, de fazer um network maneiro entre os empresários, a galera que tem mente aberta. A gente está carente disso aqui na nossa região. E é a primeira vez minha aqui num podcast, né, nunca participei de nenhum. Não me preparei para isso, vim para ser espontâneo mesmo. Você nasceu preparado, né? E nada, a gente aprende com o tempo. Isso aí. E eu tô ansioso pra gente trocar essa ideia maneira aqui, que já estamos fazendo há praticamente 1 hora, né? Que aconteceu naturalmente desde a hora que você chegou. A gente tá aqui trocando ideia, conversando. E vamos pra cima, vamos trocar essa ideia, que eu quero ter essa experiência e tenho muito a agregar também. Perfeito, irmão. Cara, tô com o Gabriel aqui, vai me ajudar hoje, como eu falei, minha voz não tá 100%. Hoje eu trouxe a colinha, então meu diretor depois fica, pô, mas era para ter falado isso e aquilo, por que você não falou? É porque eu esqueci. Então vamos lá. Eu vou começar aqui baseado no briefing que a gente fez, né? E eu queria saber, né, quem era você antes desse sucesso atual, como empreendedor, de onde você saiu, quando que você começou, né? Parece que você fez engenharia, parou, retornou agora, esteve em Portugal. Conta um pouquinho aí, quem era o Pedro antes desse sucesso que você está adquirindo aqui dentro da região hoje como empreendedor? Então, rapaz, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Desde pequeno eu queria saber o porquê de tudo, como funcionava, gostava de ler muita coisa diferente. Essa área de tecnologia também já me interessava. Minha mãe falava que eu gostava de desmontar todos os brinquedos, montava de novo. E desde da minha infância, né, eu já venho com essa curiosidade de querer aprender as coisas. E aí eu vim, né, na minha adolescência, assim, eu comecei a perceber que eu queria empreender, né, com alguma coisa. Quando eu ficasse mais velho, tivesse um pouco mais de maturidade, queria fazer algo diferente, que fosse útil, né, para as pessoas e que eu gostasse realmente de fazer, que eu pudesse usar todas as minhas habilidades. Assim, eu não gosto de ficar muito preso a um determinado cronograma ou sempre fazendo a mesma coisa, sendo limitado por alguém. Então eu percebi que eu já tinha esse perfil, que eu queria alguma coisa nesse sentido. E aí a escola que eu estudava, né, eu estudava em Araruama, no pré-universitário. Era uma escola que preparava para o Enem, né? Uma escola focada, né? Perfeito. O nome já diz, pré-universitária. Sim, sim. Então, os pais, né, querem botar o filho sempre numa escola que vá focar em Enem, faculdade, pra gente, né, ter o caminho tradicional ali, pelo menos. Sei, o canudo, isso daí, deve ser o canudo. Ter o canudo. E só agora, né, com 25 anos, que eu fui realmente reconhecer que é importante ter, sim, um canudo, mesmo que você não vá trabalhar naquela área, ou você quer empreender, quer fazer qualquer outra coisa. Eu acho que é realmente importante, tanto minha mãe martelar na minha cabeça. Foi por isso que eu tô voltando agora, né, para a faculdade. Agora eu tô fazendo engenharia de produção. Mas lá atrás, né, na época que eu fiz o Enem,
eu estava na dúvida entre engenharia de produção, engenharia mecânica, e acabei indo para mecânica. Aí eu fui estudar em Niterói, né, lá na UF, e aí eu fiquei um semestre lá, e eu já queria ir para Portugal, porque meu pai é português, e ele veio para o Brasil com 13 anos. E aí eu pensei, pô, já que meu pai é português, vai ser mais fácil de eu tirar a cidadania, que eu não tinha ainda. E por que não ir para fora, né? Uma faculdade lá era um pouco melhor. E eu queria seguir a vida lá. Aí fiz tudo que eu tinha que fazer para poder ir para lá. Era um trâmite meio complicadinho, consegui ir com a nota do Enem, me organizei e fui. Aí cheguei lá, o início foi um pouco difícil, período de adaptação, né? Não conhecia ninguém. Né? Meus pais foram comigo no início, no primeiro mês, depois voltaram e eu fiquei lá sozinho, me virando. E aí continuei o mesmo curso, né? Na Universidade do Porto. Aí meu pai, nessa época, porque já tem um tempinho, eu não lembro exatamente que período foi, mas ele queria investir em alguma coisa, né? Ele vendeu uma casa que ele tinha, queria investir em alguma coisa, e aí eu isso começou a despertar em mim aquele desejo de empreender, comecei a pensar, pô, o que ele pode investir, o que daria certo, comecei a matutar isso na minha cabeça. E aí eu vim pro Brasil nas férias, e aí eu tive uma ideia, né, analisando a cidade, né, eu moro em Iguaba, Iguaba Grande, analisei e vi que tinha uma oportunidade de negócio ali, né, no ramo de sorveteria alimentício, e aí a gente começou a buscar ponto e tudo mais. Meu irmão tem 2 irmãos mais velhos, né? Eles têm na faixa dos próximos 50 anos. Meu pai teve 2 filhos quando ele era mais novo, no primeiro casamento, e depois bem mais velho, né? Quando ele conheceu minha mãe, e foi quando ele veio morar na região também. E aí meu irmão me deu uma ideia. Pô, por que você não abre uma sorveteria desses sorvete de máquina, né? Que tinha perto da casa dele. Ele achou um negócio interessante. Aí ele me deu essa ideia e eu comecei a analisar. E aí eu vi outras marcas, outras franquias, e na época meu plano era o seguinte, pô, vou buscar uma franquia que já tem aquele know-how, eu não queria ter que criar tudo do zero, porque não era meu ramo de expertise, eu não tinha muita experiência na época, e eu estava na faculdade, eu falei, pô, meu plano principal é a faculdade. Mas paralelo a isso, quero tocar um negócio, ter uma renda extra ali, ajudar meu pai e tal. E aí eu falei, vamos nessa. Foi quando eu achei o melhor negócio esse de máquina. Na época, a gente começou com uma franquia. Não vou falar o nome, não. Mas era de sorvete soft, né? Baunilha, que é o sorvete branco, e o açaí. E aí a gente analisou o ponto, achou um ponto legal na cidade, fomos negociar com a dona lá. Era um bar bem antiguinho, bem já... Assim, eu vi no semblante dela que ela estava cansada né? Querendo entregar. Cansada de trabalhar ali, eu senti isso. Nem perguntei nada. Eu falei, pô, acho que ela vai vender isso aqui. Fui lá, troquei ideia com ela. Meu pai depois foi lá comigo. E aí a gente começou a negociar. Era um ponto bom na cidade, de esquina. E aí ela deu o preço dela. A gente negociou e pum, bateu o martelo. Conseguimos um valor bom. E aí a gente pegou o ponto. E começou todo aquele processo, né, de montar a loja, ter que reformar. Aí a franquia fez um projeto lá pra gente seguir. E só isso também, né, que depois que implementou o projeto, o suporte meio que... Fluiu, né? O suporte deles era muito ruim. Eu tive que... Eu imaginava que seria uma coisa, né? Eu teria aquele suporte, aquele material de apoio. No caso da franquia, marketing, achei que ia ter tudo, né? E não tive nada. Foi só... Eu também fui franqueado. Sei o que você tá falando. Deram o projeto inicial, a gente executou. Lindo, maravilhoso. Né? Ali começou meu primeiro contato com obra. Aprendi tudo de obra. Hoje eu sei, tudo do chão ao teto, gesso, pintura, madeira, metal. Fui aprendendo tudo de obra. E aí, depois que executou, eu me senti assim, caraca, agora a franquia não tá me dando suporte, vou ter que aprender tudo. E aí eu comecei a aprender como lidar com pessoas, né? No início eu entrevistei, acho que umas 15 pessoas para contratar 4. A gente começou com 4 funcionários. Aí fizemos o treinamento delas lá na Barra, no Rio. E depois começou a operação e daí foi eu mesmo, eu e meu pai. Mas como ele já é uma pessoa mais velha, né? Ele tem hoje 74, a gente inaugurou a loja em 2020, novembro de 2020. Ele tinha 68, se eu não me engano.
Aí naquela época ele já tinha uma cabeça um pouco mais fresca, mas assim, eu desde o início tomando a iniciativa à frente de tudo, querendo que o negócio fluísse da melhor forma possível. Aí eu fui aprendendo como fazer gestão de pessoas, organização da empresa, processos, manual, não sei o quê. Fui estruturando tudo ali, aprendendo na marra mesmo, né? Porque, como eu falei, foi um pouco pego de surpresa, não era meu plano inicial. E aí acabou que veio a pandemia. A pandemia, eu não lembro se foi antes ou depois de eu abrir a loja. Foi 21, né? 20, 21. 19 foi até 21. Então, durante a pandemia foi quando a gente estruturou o negócio e inaugurou no final de 2020. Foi durante a pandemia, quando estava todo mundo com medo de investir, estava aquele negócio de lockdown. E aí eu fui, encorajei meu pai, que na época que a gente ia fechar o ponto, ele quase deu para trás, falou, não, será que isso vai dar certo? Não sei o que, ele ficou meio receoso assim, eu falei, não, confia, vai dar certo. E aí, pum, a gente inaugurou e o negócio explodiu, deu muito certo, foi bem acima do que a gente esperava, né, o resultado do negócio, muito movimento, loja abarrotada de gente, verão, e todo mundo falando, elogiando a gente, falando que a gente era corajoso, que a loja estava muito cheia, não sei o quê, e que a ideia era muito boa, que eu acertei em cheio, nananã. Mas eu nunca me deixei levar por essas coisas, porque eu não sei, por algum motivo eu me cobro bastante e acabo não reconhecendo muitas coisas, né? Como eu já tinha até falado para você agora há pouco. E Sim. Eu nunca pensei muito por esse lado, só focando em fazer o negócio crescer e saber o que eu queria da vida. Naquela época eu não tinha certeza de nada ainda, era muito novo. Isso é muito novo, né? Esse é o ruim. Mas mais novo com ainda. 19 a gente ainda é muito imaturo, cara. Por mais que você ache que, tem pessoas muito maduras com 19 anos, mas é difícil. Você ainda não teve tempo suficiente para absorver certas coisas. E aí, eu, como gostava de tudo, gostava de muitas coisas diferentes... Só te cortar um minutinho. O cara só tem 25, gente. Só 25. Vai embora. Eu acho que é agora que eu me sinto, assim... adulto de verdade. Eu acho que antes dos 25 a gente ainda falta amadurecer algumas coisas que leva realmente tempo. E não tem que ficar com pressa, não tem que se desesperar. Viver o processo, exatamente. A gente vai falar depois de uma parte... Eu vou entrar aqui nos tópicos, né, que o meu diretor passou para mim. Pode ir. Assim, houve algum momento de maior dificuldade que você enfrentou? Que você assim, caramba, agora não sei o que vai acontecer. Cara, vários. Por quê? Menciona 3 em especial, que foi mais complexo, assim. Eu acho que dá para linkar eles. Vamos lá. Por que dessa pergunta? Eu quero entender como você agiu, porque às vezes é a grande dificuldade de muitos empreendedores. O cara começa, você tem a maturidade que você passa aqui pra gente, o cara às vezes inicia, aí a primeira dificuldade, a gente sempre fala o seguinte, não é a empresa que falha, é o CPF que é fraco. Sim. Porque quando o cara bota energia, né, ele vai buscar uma equipe que também gera energia, o negócio vai prosperar, independente da circunstância. Eu tenho plena consciência disso, que às vezes os fatores externos acabam influenciando mais do que o CPF ali é capaz, porque às vezes foge muito do que a pessoa consegue entregar, entendeu? Não, mas eu digo que às vezes a gente dá brecha, né? Mas a maioria dos casos é reflexo do CPF. Sim. Então, o cara que está preparado, que tá estudando, tá se dedicando ali no negócio, vai fazer o negócio virar, vai dar certo em algum momento. Tu mencionou algo que é muito importante. Não é nem estar preparado, mas ter coração ensinável para continuar se preparando. Sim. Porque às vezes o cara bate no peito, a gente tinha até falado isso lá sobre um mentor meu que eu mencionei. Você falou, o cara às vezes quer empurrar água lá dentro. Eu concordo. Só que a forma do cara agir fez com que eu fosse buscar o processo que levou ele àquilo. Eu não preciso fazer igual a ele. Sim. É o que a gente sempre fala, uma arma na mão de um criminoso vai ocasionar um crime, na mão de um detentor da lei, ele vai salvar vidas, né? Então, quando a gente descobre o processo, então mais ou menos por esse caminho, né, cara? Sim. Então, né, quando a gente abriu o negócio, tava na pandemia, eu acabei voltando pro Brasil, né, por causa do lockdown que teve lá em Portugal. Eu tava pegando o ritmo ainda da faculdade lá, que era muito puxada. E teve o lockdown, aquilo me mexeu com a minha cabeça, meio que entrei numa depressão naquela época, acabei voltando pro Brasil, tranquei a faculdade, tanto a UF quanto em Portugal, foquei no negócio e
naquela época, meu pai queria... Eu tive até uma outra ideia de negócio que apareceu, né, naquele momento. Era uma franquia de bar e hamburgueria muito interessante, que hoje a gente ia ser o primeiro franqueado da marca, e hoje eles têm 30 lojas, tiveram muito sucesso, franquia lá de Curitiba. E isso me motivou muito, me deu aquele gás que eu saí do buraco que eu tava e, pô, virei uma pessoa completamente diferente por causa desse gás naquela época. Eu foquei em empreender. E aí você perguntou, né, do baque, dos momentos Sim. que eu tive de maior dificuldade. Começou nesse momento que não foi para frente esse projeto da franquia, porque meu pai começou a dar para trás, achar que não era uma ideia tão boa. Minha mãe sempre falando de faculdade, ela não era muito favorável a essa ideia de empreender. E deixar a faculdade de lado. Aí juntou com uma outra coisa que mexeu muito comigo na época, que meio que foi aí que caiu toda a responsabilidade da empresa nas minhas costas, que nessa época nem se chamava Petrux ainda. O meu pai vendeu uma empresa que ele tinha, que era uma empresa que deixou ele bem sucedido, né? E ele vendeu por um valor meio baixo assim na época, e todo o sustento dele, meu, passou a ser fruto da sorveteria que a gente tinha aberto. Então eu tive que levar aquilo ali muito mais a sério, porque eu tinha que dar o mais certo possível, porque se desse errado, ia ferrar tanto para mim quanto para ele. Então eu senti o peso da responsabilidade ali nesse momento. Não era mais empreender com conforto, com tranquilidade, pode dar errado, não. Que no início era para ser isso, um negócio... Não tem como dar errado. Era para ser uma renda extra, aí virou a renda principal. E aí, desse momento para frente, a pressão triplicou. Eu comecei a andar bem estressado, mas nunca desistindo, sempre buscando alternativa, solução no meio desse mar de estresse que você fica, né, com os nervos à flor da pele ali. Eu tinha uma certa dificuldade em implementar a cultura dentro da empresa, né, com os funcionários, porque não tinha tanta experiência assim com pessoas. E aí meu pai é uma pessoa meio difícil de lidar, né, assim, ele tem um temperamento um pouco difícil, então alguns funcionários acabavam saindo da empresa por conta disso, então eu tinha que estar no meio disso tudo, intermediando tudo, fazendo tudo ficar coeso ali, não deixar a peteca cair. Então isso foi uma coisa assim, muito difícil para mim, que eu tive que aprender a olhar para isso tudo e falar, cara, eu preciso achar uma saída, aprender com isso tudo aqui e fazer o negócio virar. E aí foi não desistindo, resiliência, foi que eu aprendi o significado da palavra resiliência. E começou a fluir. Igual a água, né? Começou a fluir depois de um certo tempo. Acho que todo fundo do poço, fundo do vale, chega uma hora que você... Não tem mais pra onde ir. Literalmente, a vida é uma montanha-russa. Você nunca vai ficar muito tempo lá embaixo e nem muito tempo lá em cima. Vai ter um período de oscilação, você vai passar por um momento difícil, mas vai acabar, uma hora ele acaba e você consegue sair dessa. O negócio é você continuar resiliente. E aí começou a fluir melhor as coisas. Esse foi o primeiro baque que eu tive. O segundo e o terceiro... eu falei 3, né? Sim. Mas agora eu tive um esquecimento, não me vem a memória. Não, sem problema. Mas você pensou assim em algum momento específico? Cara, eu vou desistir. Foi aí. Porque eu pensei, cara... tô me desgastando absurdo, não sei se isso vai me dar futuro, tô tendo que lidar com pai, funcionário, mãe, parecia que ninguém estava me apoiando no meio disso tudo, era só estresse e cobrança e peso de responsabilidade. E aí eu falei, eu queria sumir, queria seguir minha vida sem esse peso todo e começar do zero, sozinho. Mas... não dava para fazer isso naquele momento. Eu falei, vamos enfrentar e uma hora vai passar isso. Perseverei, aí o negócio melhorou, quer dizer, eu melhorei como pessoa, né? E começou o negócio não melhora, né? O negócio continuou bom por um tempo, aí começou a abrir outros concorrentes na cidade, né? Foi aí um outro baque, é quando você imagina que naquela época que eu abri, eu falei, soberano, a cidade é carente, tá carente de opção. Então, eu vou reinar aqui. Tô me achando. Vou expandir o negócio lá e vai dominar a cidade. Mas quando você é o mais visado, vão te copiar. Isso aí. E aí o que acontece? Num ano abriu mais uma ou duas sorveterias, no outro ano abriu outra, no outro ano abriu outra. Abriu basicamente uma por ano, desde que a gente inaugurou. Que deu certo, né? Mas todas num raio de 1 quilômetro de mim.
Então eu via só chegando gente, aquelas pancadinhas para tentar te derrubar. E eu falei, não. Isso me dava mais disposição para... Mais gás para enfrentar e falar, não, é porque eu sou competitivo. Falei, não vou deixar os caras reinar aqui, não. E aí chegou, né, o último concorrente veio que em janeiro, dezembro do ano passado, e afetou um pouco o nosso volume ali. Do ano passado para cá, que teve uma queda maior assim do movimento, e foi quando eu comecei a amadurecer mais ainda como pessoa, né? Eu fui me sentindo pronto para qualquer coisa que viesse pela frente. Eu comecei a sentir a paz e a tranquilidade de saber que as coisas vão por um caminho que eu vou ficar satisfeito, independente do que acontecesse. E aí, o baque que eu tive, né, maior foi ano passado, quando eu estava no pico de estresse ali, de preocupação com trabalho, negócio, vida pessoal, e eu descobri roubo na empresa, né? Eu tive experiência também, cara. Acharam uma brecha, cara, no sistema e estavam conseguindo cancelar vendas sem eu descobrir ali e roubar muito dinheiro, começando pequeno, começa pouquinho, vai aumentando. Eu estimo aí que durou uns 6 meses e mais de 80 mil reais. Nossa, meu Deus. Por aí. Eu tomei um tombo de 25 na época. Aí, cara, quando eu descobri isso, eu comecei a investigar, caçar em câmera e tal, e consegui achar as coisas não estavam estranhas, não estavam batendo. Eu comecei a investigar, o negócio estava bem executado. E aí eu achei a pessoa que estava fazendo isso, mandei embora, justa causa. Mas, cara, a pressão ficou. Eu vendi o meu carro na época, ano passado. Rombo de 80 pau, pô. Vendi meu carro. E eu comecei a ter crises de pânico. A primeira, sabe como é que foi? Eu tava almoçando em casa, assim, normal, de boa. Acabei de almoçar e eu tomei um multivitamínico. Um multivitamínico diferente que tinham me dado. E aí, de repente, eu comecei a sentir uma aceleração no corpo, palpitação no coração. A mão começou a tremer, eu comecei a sentir falta de ar. Aí, o que é isso? O que está acontecendo? Aí comecei a bater neurose achando que era o multivitamínico. Deve ter sido multivitamínico, deve ter alguma coisa lá que eu não sei o que é, não sei o quê. Estimulantezinho, alguma coisa. Aí foi só piorando. Eu falei, por favor, alguém me leva na emergência. Taquicardia, coração. Não sei o que está acontecendo. Eu achei que eu ia infartar, porque o coração tava, a falta de ar piorando, o coração também acelerando. E eu comecei a sentir os braços assim, começando a fechar. Nossa, a mão começou a fechar assim. Alguma coisa. Aí eu falei, que isso? Será que eu vou convulsionar? Cheguei na emergência, saíram me atendendo lá muito rápido, na UPA de Iguaba. Graças a Deus lá o atendimento foi bem rápido. O médico já saiu me falando comigo. Na hora que eu tava falando com o médico, explicando, começou a enrolar minha língua. Aí me botaram na sala de aplicação, né, de medicação. Começaram a me dar um remédio lá na veia, acho que era diazepam. Aí eu me acalmei, conseguiu cortar a crise, né? Mas eu cheguei em casa e tive outra, não tão forte quanto essa, e voltei lá de novo. Aí eu passei 1 mês e meio tendo crise, assim, tive umas 7, 8, sei lá, que eu fui para emergência. E era do nada, eram situações aleatórias, porque o sistema nervoso estava colapso, estava sobrecarregado. Lá em cima. E qualquer coisa, gatilho, ou às vezes nem tinha gatilho. Teve um dia que eu estava assistindo um filme. Quando eu acabou o filme, botei a cabeça no travesseiro, pum, começou a crise. O subconsciente já estava... Começou a crise, eu saí do quarto, fui pro sofá, liguei, falei com minha mãe, ela em desespero, assim, eu falando, eu não quero mais passar por isso, não sei o quê, não. Aí ela começou a me ajudar no trabalho para segurar as pontas lá. A vontade de largar tudo. Caraca, assim, eu não tinha condição de trabalhar naquela época. Aí eu liguei para um amigo meu médico, aí ele me indicou uma psiquiatra que eu, na época, muito tempo atrás, ela tinha sido namorada dele e eu conhecia ela, naquela época a gente era amigos. E aí foi ela que me atendeu, assim, no dia seguinte, às pressas, nem me cobrou naquela época, eu sou muito grato por ela. Carolina, pô, você é incrível. Ela exerceu a medicina ali perfeitamente, me salvou, me atendeu, acertou a medicação, comecei a tomar lá e passou um SOS também.
E aí minha vida começou a estabilizar depois disso. E aí eu fiquei 8 meses tomando a medicação até eu fazer o desmame. Já fiz o desmame, né? Já tem alguns meses. E desde então eu tô de boa agora, eu aprendi com isso tudo. Mas foi um baque bem pesado nessa época, porque aí que eu aprendi, cara, você não pode querer abraçar o mundo e querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo e nem querer ter um resultado de anos em meses. Não tem como. Então... Sim. E Pedro, seguindo, qual foi a grande virada de chave na sua vida e no seu negócio? A grande virada foi a mudança de mentalidade. Foi quando você para de querer apagar incêndio ou agir no instinto e passa a agir com tranquilidade. Quando você muda sua mentalidade ali para você lidar com o que quer que seja, com tranquilidade, com paz, com método, com um processo bem definido, aí as coisas começam a melhorar e você começa a ficar menos nervoso, menos aquela sensação de que está apagando incêndio, entendeu? Você está sentindo mais paz ao negócio estar sendo executado, mesmo que o negócio não esteja como você quer. Pode não estar ainda como você quer, pode ter muita coisa para fazer, pode estar... Enfim, independente do estágio do negócio, você tem que ter essa mentalidade para poder dar os próximos passos e ter sucesso ali, né? E você não surtar no meio do caminho. Que isso acontece muito com jovens, né? Quando você vai juntando... Não é uma coisa só, gente. Tipo, tem gente que acha que... Eu achava que a ansiedade era besteira. Pô, ansiedade, porque... Mas, cara, é uma coisa que é muito comum depois dos 20, assim, que você vai juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa lá, outra coisa aqui. Aí você acha que vai dar conta de tudo. Você acha que é o He-Man. Mas aí, quando junta tudo, chega uma hora que a cabeça não aguenta. É um processador. Tua mente é um processador. Se você abrir um monte de aba lá no Google Chrome, não vai dar tela azul? É isso que aconteceu comigo. Travou. E assim, você mencionou algo muito interessante, né? A ansiedade está muito relacionada a gente pensar excessivamente no futuro, né, cara? Então, às vezes, a gente não vive hoje e aí, automaticamente, a gente começa a trazer problemas que podem acontecer, né? Aquela pré-ocupação. Então é fundamental, acho que quando você falou em relação à mentalidade, né? Quando a gente consegue trabalhar a nossa inteligência emocional, de conseguir viver o processo, né? Pontualmente, vive hoje, cara. Planeja o amanhã, mas vive hoje. Você às vezes sofre, né? O que acontece com a maioria dos empreendedores, eu acho que ainda mais no Brasil. Empreender aqui não é para qualquer um. O empreendedor aqui no Brasil, ele dorme com R$100 na conta e acorda com 50 mil, né? Sim. E assim, se tu não souber lidar com isso, tanto que eu aprendi isso também na mentoria que eu fiz, que a primeira coisa, em qualquer segmento da nossa vida, a gente não trabalhar a inteligência emocional, cara, você vai lidar com a adversidade no dia seguinte. A inteligência emocional é a coisa mais importante que eu aprendi na vida. Fundamental, cara. Porque isso começou, lá eu tinha falado pra você, né, lá em 2022, quando eu fiz alguns cursos do Polozzi, né, começou Sim. com imersão vida plena, aí dali eu fui para mais uns 3 cursos da esteira deles, né, que eu fiz, e me agregou muito, assim, questão de inteligência emocional, oratória, posicionamento, né? Você entender as coisas com uma outra ótica ali, saber aplicar uma PNL. Cara, isso foi ali que começou a minha cabeça amadurecer. Sim. Até o ponto que eu cheguei hoje. E agora me deu um branco que eu tava... faz parte. Tava assim com raciocínio aqui, me perdi antes. Relaxa, é assim mesmo, isso aí. Por isso que a gente traz a colinha. Da próxima a gente vai trazer a colinha. Assim, o que você acha que fez realmente a sua empresa ganhar pujança de empresa grande? Cara, agora tá crescendo mesmo, agora vai. Você acha o quê? Qual foi o fator assim, fundamental? Cara, a administração do Pedro? O Pedro tá mais presente? A implantação de tecnologia? O que você assim define? É tudo. Em conjunto? Tudo em conjunto. Não existe fórmula mágica, nenhuma coisa só. O dono tem que estar com a barriga no balcão. O olho do dono engorda o gado. Também. Papinho, né? Mas não é uma coisa só. Você tem que estar, sim, de olho em tudo. Não pode virar as costas. Mas isso não quer dizer que você tem que estar presencialmente ali o tempo todo. Eu tinha muito choque com meu pai, por ele ter uma mentalidade mais das antigas, né? E uma coisa que me desgastou muito, né, nesse tempo foi essa questão da sociedade. E também, ao mesmo tempo também me tornou muito cascudo, né, com as frustrações, né, porque Sim. eu acredito que se fosse eu gerindo o negócio com mais liberdade, sem ele tanto ali no meu pé,
eu teria tido menos problemas, né? Teria tido talvez um resultado mais rápido, não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que aprender alguma coisa com isso e me deixou bem, assim, cascudo para o que viesse. Então, foi uma coisa que me afetou bastante, assim, na gestão do negócio, psicologicamente. Eu não conseguia entregar, porque quando eu estou mais sozinho, eu consigo produzir mais, consigo me entregar mais. Eu acho que eu funciono melhor assim. E quando você está tendo que toda hora estar explicando a mesma coisa várias vezes, ou tendo que ter divergência de ideias com outra pessoa que às vezes não fala da melhor maneira, aí isso te desgasta emocionalmente, né? E suga a energia que você poderia estar jogando ali no negócio. Mas o ponto, qual foi a pergunta mesmo? Vamos voltar aqui. Qual, assim, o que fez a sua empresa realmente crescer assim? Gestão. Você falou que foi eficiente. Em conjunto, né? Em conjunto. Você tem que estar ali pensando sempre na melhor forma de você gerenciar o caixa da empresa para não colapsar, né? Você tem que estar eficiente, não tendo desperdício, não tendo muitos gastos desnecessários e depositando sua energia no lugar certo. Então, assim, eu distribuí minha energia assim, fiscalizar o negócio, de vez em quando estou ali olhando a câmera, estou no balcão, estou analisando. Gestão eficiente, planilha, tu pega lá a tua DRE ou planilha mensal de gasto, vê aonde está indo a maior parte dos gastos, se teve alguma coisa desnecessária, alguma coisa que dá para reduzir, eficiência. E planejamento. E aí eu falei, a gente vamos abrir uma nova unidade, que eu estava de olho já na banca de jornal na rodoviária de Araruama, já tinha um tempo. E foi nesse período que a gente criou essa marca, né? Eu estava em casa numa jantando lá, com minha mãe estava lá. E eu falei, vou pensar num nome novo, que eu estava saindo da franquia. E vou pensar num nome novo, porque, na verdade, antes de virar Petrux Sorvete, a gente abriu uma lanchonete ao lado da sorveteria. Vai dar negócio aí, eu tô pegando a lanchonete. A lanchonete foi criada com esse nome, Petrux Lanches. Foi aí que começou o nome Petrux. E aí foi uma coisa de muito aprendizado, né? Eu foram praticamente 3 anos ali, né? Nessa lanchonete, até eu quebrar a parede no meio, juntar com a sorveteria e virar uma coisa só. Sim. E aí eu saí da franquia e virou Petrux Sorvete. Virou a marca principal, um nome só, juntei CNPJ. E aí a gente abriu, consegui finalmente negociar lá a banca de jornal. O cara não queria vender, eu já estava há 1 ano namorando o ponto. E o cara finalmente resolveu vender a banca. Aí a gente pegou a banca de jornal lá na rodoviária, um preço bom também, sempre pé no chão. Você não pode também querer dar um passo muito além do que você pode. E aí a gente conseguiu negociamos com o dono da rodoviária, implementamos lá Petrux Sorvete. Eu meti a mão na massa, fiz o projeto eu mesmo. Assim, teve o projeto visual, mas a execução toda, ideia de projeto da parte elétrica, hidráulica, isolamento térmico, tudo fui eu que... domina tudo. Eu que fiz lá com o serralheiro, com os prestadores de serviço. Massa, eu acho isso top demais. E aí botei a mão na massa, a gente tirou o negócio do papel, deu certo. E aí o planejamento, né, que eu estava falando, é você ter uma base sólida, né, para o negócio poder crescer. Então você tem que ter as coisas bem definidas, estruturadas, para você poder replicar. Se possível, ter o domínio de alguma coisa própria, né? Fabricação própria, domínio intelectual, alguma coisa que seja da marca, que dificilmente alguém consiga copiar. Né? Tem um diferencial, né? Eu acho diferencial, a estruturação da base ali. E aí eu fui fazendo isso aos poucos, ainda estou fazendo, nós estamos nesse processo. E aí abri a segunda unidade. E aí, né, a segunda unidade deu mais como é que fala? Um gás, né? Deu mais aquele injeção ali no negócio e a empresa meio que se consolidou. Entendeu? Mas aí você já conhece o processo na segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, aí vai fluir com naturalidade. Aí, para eu finalizar, nessa parte, né, que eu falei, gestão, tá verificando, acompanhando e planejamento, eu fui identificando as dores do negócio, onde eu tinha pontos fracos e o que eu queria fazer da vida. Minha mãe falando sempre, faculdade. E aí eu falei,
vou resolver tudo agora, esse ano. 2026 eu falei, vai ser o ano que eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou abrir uma empresa de tecnologia, vou alavancar minha empresa, sorveteria, e vou voltar para a faculdade. Botei essas metas lá em 1º de janeiro. E tô executando. Voltei para a faculdade, agora em engenharia de produção, que é o que eu tenho mais afinidade, gosto mais. Criei um aplicativo de tecnologia que eu tô testando na minha loja, tá funcionando. Calma aí, vamos deixar pro final. Calma. Aí tá fluindo as paradas. E é isso, é planejamento, cara. Continuando, se tem uma coisa que eu acho assim, fundamental para qualquer coisa na nossa vida alavancar, é ter princípios. Eu queria saber quais deles você nunca abriu mão para, tipo, seguir assim na empresa, seguir como pessoa também. Boa pergunta. Respeito e honestidade. Eu sempre prezei por isso, não passar a perna em ninguém, porque eu acredito que tudo que você faz volta para você de alguma maneira, em algum momento da vida vai voltar. Então eu jamais gostaria de passar a perna em alguém e que alguém fizesse isso comigo, né? Então eu falei, não, isso aí não. Se eu sentir que a gente está passando de algum limite aí, não vou ultrapassar. E respeito, acima de tudo, para você lidar com pessoas, né? Não deixar acontecer nenhuma briga, nenhum desentendimento, nenhum processo. A gente não tem nenhum processo na empresa desde 2020. Graças a Deus, sempre tudo bem resolvido, na base da conversa. E é isso, eu aprendi muito. Esses 2 princípios são inegociáveis. Pedrão, o que significa sucesso para você, cara? Sucesso para mim é você estar satisfeito, né, contente com o caminho que as coisas estão tomando no presente, no momento. Então, não é sobre chegar em um determinado lugar. Vou ter sucesso quando eu chegar lá. É quando você olhar para as coisas que você tem hoje e se sentir feliz, contente. Caramba, tá fluindo isso aqui, tô feliz com isso. Para mim, isso é o sucesso, é a felicidade do momento, do presente. É você estar contente com como as coisas estão. Então, eu estou bem longe ainda de onde eu gostaria de estar em questão de metas, né, de trabalho, de resultados financeiros, mas eu estou feliz com o caminho que eu estou tomando agora, estou em paz e eu acredito que isso é o sucesso. Eu já posso me dizer que eu tenho sucesso. Uma pessoa de sucesso, né? Eu sou uma pessoa de sucesso. Top, sem dúvida. E Pedro, qual você acha que foi o maior aprendizado ao longo dessa sua caminhada? O maior aprendizado, com certeza, eu falei, a resiliência e a habilidade de lidar com pessoas muito diferentes, sabe? As pessoas têm personalidades muito diferentes, comportamentos, tem coisas que você não vai entender direito por que fizeram, por que fazem, mas acredite, todo mundo tem uma história, um porquê de estar sendo daquele jeito, porquê de estar fazendo aquilo. E às vezes a pessoa não tem maldade, não tá querendo praticar o mal, mas acaba fazendo coisas que se você não... Calma aí, peraí, vamos pensar direito. Vai achar que a pessoa está sacaneando, tá... Enfim, eu aprendi a ter um olhar além do que está acontecendo no momento. É você olhar de fora, olhar de cima, perceber que nem tudo é o que parece. Então, isso me deu mais, assim, sabedoria para lidar com diferentes tipos de pessoa e o que eu busco hoje é justamente entender cada vez mais isso e fazer as coisas darem certo, né? Juntar as pessoas e fazer uma coisa sair do papel. Acho que esse é o maior aprendizado. Massa demais, cara. O intuito até do podcast é esse mesmo, né? A gente se conecta dentro dos nossos ecossistemas e às vezes a gente não consegue, dentro do próprio ecossistema, conectar com pessoas que têm essa visão de empreender, de conectar pessoas, de abrir novos negócios. Então hoje, quando a gente recebe pessoas do seu quilate, né? É um menino, no bom sentido, de 25 anos, altamente respeitado. Eu tenho 47, foi o que eu falei, não tem problema nenhum. E eu tô aprendendo. Então quando a gente consegue conectar e unir, faz com que a gente realmente lance essas ideias aí que você o tempo todo mencionou aqui e os outros que vêm acabam mencionando, né? Agora, assim, não baseado nisso, mas sim na tua expertise, no teu business, você nos próximos anos tem assim como meta o quê?
dentro do teu negócio, nova área, a gente já vai entrar no final, esse spoiler aí do aplicativo, vamos deixar lá pro final para a galera entender o que você vai falar. Mas em relação à sorveteria, ao teu negócio hoje alimentício, qual a tua projeção? Eu, assim, tenho uma ideia muito bem sacramentada na minha vida, que foi em 2 anos expandir, sair de 1 para 7 unidades do meu negócio. Qual a tua ideia para os próximos anos, assim? A minha ideia é consolidar o que já tem como uma boa base, né? Eu quero ter o domínio da fabricação própria, padrão de controle de qualidade, padrão ali do produto. Quero que tenha o melhor produto possível dentro daquela faixa de preço, justamente para a gente otimizar a margem ali do negócio. E eu tenho agora um projeto do quiosque ali da rodoviária de sorvete, que a gente vai colocar painéis de LED, né, virado para os 2 lados. Então, botar anúncios ali, publicidade de até, não sei se vai caber 30, 40 anunciantes. A gente vai passar a rodar anúncio ali no quiosque. E tudo isso faz parte do projeto de consolidação das lojas, ter uma boa base para eu poder abrir uma terceira. Essa publicidade de outras empresas, no caso, que vão fazer publicidade contigo. Então é um outro ramo que você está aproveitando o teu nicho, o teu ponto. Extrair o máximo possível do que eu já tenho, né? Perfeito. Sem precisar abrir um novo ponto ou investir muito pesado. Top. Coisas que você possa investir o mínimo e ter o máximo de retorno garantido. E aí a outra etapa seria abrir um novo ponto de venda, mas eu estou tentando estruturar o máximo possível para isso não consumir muito do meu tempo, porque eu não quero que seja assim o meu projeto principal de vida a sorveteria, entendeu? Eu quero fazer ela continuar crescendo, ser um negócio consolidado na região, para depois, quem sabe, eu vender ou eu manter no meu portfólio, assim, mas o meu foco eu quero direcionar para outras áreas que eu sou... que eu tenho mais afinidade, né? Vamos dizer assim. Que aí você consegue... Eu acredito muito que quando você escolhe um caminho que você tem mais afinidade, consegue direcionar mais energia, o sucesso é só uma questão de tempo. Vai ficar mais fácil do que você colocar em um outro negócio que você não fica tão à vontade, vamos dizer assim. E aí, para os próximos anos, é isso. A gente vai consolidar, vai melhorar a qualidade, vai trazer coisas novas, melhorar atendimento, velocidade, padrão e mais humanidade. E a nível de legado? Você tem 25 anos só, né? Vou reiterar porque a gente tem que valorizar isso aí. Hoje veio muita molecada aí com 30, 40, ainda perdido. Eu mesmo, cara, até hoje eu batalho para poder me manter, me sustentar. As coisas foram acontecendo, mas aconteceu muito tardiamente, né? Porque eu tive uma infância muito complexa. Então eu virei a chave quando eu vim para Cabo Frio em 2022. E de lá para cá eu venho fazendo a minha história. Graças a Deus sou muito grato por tudo que eu já construí ao lado da minha esposa, da minha família. Só que assim, 25 falar em legado... Você é casado há quanto tempo? Eu sou casado desde 2009, são 17 anos. Né? Então assim, assim, não é fácil. Você disse que saiu de uma unidade para 10... Saí para 10. Em 2 anos? Em 2 anos. Unifiquei e agora eu tô com 7, mas isso sólidos. Daí é uma grande alavancagem. Parabéns, cara. É uma façanha. É uma façanha. Muito baseado... Por que eu valorizo a juventude? A minha equipe hoje, ela é constituída por jovens de 23, 24, 25 anos. Que muita gente não dá oportunidade aí no mercado. Por quê? Experiência. Não, juventude e mente aberta para aprender. Você é empreendedor, pô. Você dá aula de empreendedorismo. Essa questão da alavancagem, virada de chave, né? Eu falei algumas coisas, mas eu esqueci de mencionar o networking, o próprio networking, porque você só consegue fazer isso juntando pessoas, né? Você não vai conseguir sozinho. Então, se você põe o cara que está trabalhando, sabendo fazer o networking dele, juntando pessoas, né? Fazendo essas pessoas trabalharem motivadas, juntas. Sim. Em algum momento a sorte vai chegar, porque a sorte, na verdade, ela só aparece para quem está trabalhando ali já há muito tempo. Isso aí. O cara que está ralando há meses, anos na caminhada e de repente a oportunidade chega, mas não é de repente, o cara já estava trabalhando, buscando isso. O cara fala que é sorte. Ele foi buscando isso há muito tempo e de repente chegou a oportunidade, aproveitou e aí as pessoas de fora vão falar que foi sorte. Mas a oportunidade só pega quem tá correndo atrás, pô. O milagre só vem para quem tá caminhando. E aí o segredo, eu acredito que é pessoas, a soma das forças, né? Sozinho você não vai muito longe.
E a nível de legado, o que você assim pretende? Nível de ao longo da legado? tua trajetória? Cara, eu quero deixar esse legado. Olha, já recebi propostas de franquear a marca, mas não é algo que eu penso no momento, justamente porque eu poderia sim franquear, pegar as taxas de franquia aí, implementar umas lojas, encher o bolso de dinheiro, mas cara, eu não quero deixar as pessoas na mão, não quero sair vendendo franquia e depois o franqueado não ter um suporte digno que ele merece, a loja não ter um desempenho digno que o cara merece, porque ele sujar o que tu construiu, ele né? confiou na marca, tá botando dinheiro ali suado para poder dar o sustento para a família, né, mudar de vida e pô, tu vai focar só no seu bolso? Não, eu quero, se um dia eu fizer isso, eu quero fazer com uma estrutura, né, que eu possa oferecer para o franqueado ter sucesso também. Eu quero garantir que ele também tenha sucesso. Então, assim, a nível de legado, talvez, né, franquear a marca. E eu penso em propósito, né? Exatamente. O legado está ligado ao propósito ali. Meu propósito eu descobri há uns 3 anos atrás, quando eu estava num festival, né? Eu estava no festival escutando minha música lá e eu sozinho assim estava refletindo o que eu queria para minha vida. Eu estava feliz no momento e falei, pô, o meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas. Foi ali que eu tive essa convicção. E falei, pô, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas e o meu legado está ligado a isso. Então, ser reconhecido como um lugar que as pessoas tiveram momentos felizes, foram bem atendidas. Ele criou uma ferramenta que facilitou a vida de muita gente ou deixou os amigos felizes. Eu quero, né, fazer a diferença de forma positiva, impactando as pessoas em tudo que eu faço. Esse é o meu objetivo. Entendi perfeitamente. Agora, você bateu muito nessa tecla desde que a gente começou. A gente não mencionou muito isso, a gente direcionou você mais no ramo alimentício, mas você deixou claro no briefing, né, que você também trabalha dentro dessa área tecnológica e você já mostrou pra gente, deixou claro que você já tem um aplicativo aí desenvolvido. Como é que funciona isso aí? Eu acho que isso aí é claro que a gente não tem que pensar só em dinheiro, né? Mas, cara, monetizar o propósito não é pecado, né? Sim. Então, explica aí pro pessoal como é que funciona, qual a tua projeção desse aplicativo aí que já está, né, em reta final, quem sabe? Falta muito? Não, já está pronto, né? Agora estou testando ele na minha loja e vou começar a apresentar para alguns empresários, né? Agora a gente vai captar primeiro uns 10 clientes aí para fazer os ajustes nele, né, implementar novas ferramentas e tal, e aí sim escalar, né, deixar ele pronto para escalar. Ele está pronto para funcionar, que já está funcionando na minha empresa. Desenvolvido por você? Sim, foi desenvolvido 100% por mim, sem ninguém. Não vou mentir, né, teve a ajuda da IA, sim. que é o que está mudando o mundo hoje em dia. Revolução tecnológica, Revolução né, cara? tecnológica. Mas a IA não vai fazer as coisas sozinha, você tem que buscar o máximo de conhecimento possível para juntar com a ferramenta e tirar as coisas ali do papel. Hoje em dia, né, tá muito em alta, a tendência do mundo IA e SaaS, né, que é aplicativos, desenvolver aplicativo. Vai surgir inúmeros outros nos próximos anos, muita gente vai investir nisso, vai ter de tudo que é jeito, tudo que é tipo, várias cópias, mas eu acho que tem espaço sim para todo mundo e os melhores vão se consolidar no mercado. Network, né? É o que acontece com tudo, né? Quando tem algo novo, todo mundo entra e é a tendência, né? Mas eu tenho um propósito nisso. Então, primeiro eu fui resolver uma dor minha e da minha empresa. Não estou fazendo só pelo dinheiro. Porque, na verdade, isso começou lá na adolescência. Eu queria investir não, né? Eu queria trabalhar na área de tecnologia desde essas dores aqui, tem esses problemas que eu quero resolver. Já tinha desenhado alguma coisa assim parecida de aplicativo no
Essa é a pergunta do João. Pô. O João ele tá mais de marketing digital. Ele falou, marketing digital pra vocês, como é que funciona, o que você, né? Depois eu conheci o Thiago da agência Mais Que Like, aí você joga lá em cima aí, me ajuda aí. Dá aquela moral. Beleza. Só vou terminar essa parte aqui e a gente fala assim. É o jabá. A fonte resolveu parar hoje. Foi o dia dela. Nossa, durou bem, 5 anos, sei lá. Ah, ótimo. Pô, durou muito. Já, tá certinho, pode continuar. Tocou? Vamos? Vambora. Vai dar ok lá e segue o jogo. Dá ok, tu. Continua o raciocínio. Continua, porque na edição dá pra ajudar tudo. Sim. Pode continuar dizendo. Aí eu faço a pergunta, acho que é 12 precisa. Não, essas não. Essas finais não tem necessidade, ele já falou altas situações aí que estão dentro desse contexto. Então eu só vou Já direto vou do dar marketing ok, para tá? Isso. Aí, Ok, consideração. pessoal, pode ir. Então, eu falei que essa vontade de mexer com tecnologia veio lá da adolescência. E aí eu me peguei num momento da minha vida propício para entrar nessa, né? Eu acho que empreender é muito sobre o momento certo. Você tá com as ferramentas certas, contatos na hora certa, né? E aí eu percebi isso, que eu tinha uma janela de oportunidade ali de fazer o que eu gosto, tinha a ferramenta na mão, tinha um problema a ser resolvido, que não era só meu e da minha empresa, como de muitas outras empresas, que é a parte de gestão de pessoas, né? Você organizar os processos dentro da empresa, os checklists, tarefas, saber se foi feito, se não foi feito, conseguir acompanhar isso, deixar as coisas bem claras para o colaborador e não ter dúvidas de depois ficar falando que não sabia ou que está sendo cobrado errado. E aí o gestor também ter um relatório ali de acompanhamento do que foi feito, do que deveria ter sido, se foi feito, se não foi. Além disso, também tem a parte de avaliações, né, dentro do aplicativo, avaliação entre os colaboradores, avaliação da gerência e avaliação dos clientes. Então a gente junta as três para tirar uma média e isso faz parte todo do ranqueamento do colaborador ali, baseado no quanto ele está cumprindo as tarefas, no quanto ele está sendo avaliado. Tem vários critérios que você pode escolher, né, definir isso lá dentro. Aí você bota as regras da empresa, normas, comunicados, ocorrência. E agora a gente vai desenvolver a parte de sistema de ponto, né? Para juntar tudo isso que vai ficar bem completo. Uma ferramenta de gestão ali para o gerente, para o RH, conseguir gerenciar a equipe dele e levar para o próximo nível, que é uma equipe engajada, sabendo o que tem que ser feito, fazendo tudo certinho todo dia. Diminuir o nível de estresse dos funcionários, do gerente. Às vezes você pode até cortar custos, né, com a empresa, se for uma empresa grande, você vai conseguir diminuir a quantidade de gestores e facilitar esse dia a dia ali dentro. E aí eu estou testando lá na minha empresa, tá dando certo. Eu vou testar em outras agora, para a gente começar já a botar para rodar as assinaturas. Então, eu vou focar bastante nisso agora, né, que eu vejo que é uma demanda grande do mercado. E eu preciso correr contra o tempo, porque já tem outras empresas fazendo, mas nenhuma ainda fazendo como eu quero fazer e como já estou fazendo. Sempre tem como você melhorar alguma coisa, se diferenciar ali no mercado, então eu estou atento a isso e focar nisso, porque empreender não é só sobre você ser capaz, né? Você tem que ser capaz, mas as estrelas têm que se alinhar ali, né? No momento certo, na hora certa, as ferramentas, e aí, pum, é quando o negócio explode. É tudo um porquê, né, por trás. É uma grande dor, né, cara? Se a gente parar para analisar, o que a gente mais vê aqui na região dos lagos, né, em todo lugar, não só aqui, porque a gente está aqui e vê muito aqui. O atendimento é horroroso, né, cara? Tu chega nos lugares, às vezes eu fico assim pensando. Funcionário desmotivado. Nossa. Aqui na região dos lagos, principalmente, né? Quando eu vou no Rio, você vê que a galera tá na correria, disposição, querendo fazer dinheiro, atende bem, tá acostumado a lidar com gente. Aí você chega aqui, o pessoal já é mais devagar, o pessoal já tá tanto faz, tanto fez. Na verdade é mais uma ocupação do que, tipo assim, meu serviço, é meu ganha-pão. Tipo assim, se eu for mandado embora, tem outro emprego ali, tanto faz, tem a prefeitura, conheço o vereador, tipo tem Bolsa Família. Tem Bolsa Família. Então aqui realmente o pessoal é mais devagar. E uma forma de você contornar isso é implementando a cultura, valorizando o funcionário, ele quer ser valorizado e reconhecido. Então eu estou tentando fazer isso por meio do aplicativo.
E aí, pô, funcionário valorizado, reconhecido, com processos bem definidos, as tarefas claras, ele vai trabalhar mais feliz, mais engajado. Ele não vai querer perder o emprego que ele, pô, tá vendo que tá fluindo as coisas ali. Então, consequentemente, o atendimento vai melhorar. Aí você entra com a parte de treinamento depois, né? E aí você junta treinamento, ferramenta, cultura, engajamento. Pô, tudo isso junto, o cara vai performar muito melhor. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Esse é o objetivo. E agora, para finalizar, eu queria te perguntar sobre o marketing digital, né? Como você conheceu, quando você começou a aplicar ele, unir ele com a sua empresa? Perfeito. O marketing digital, o primeiro contato com ele foi há uns anos atrás, né? Quando eu comecei a estudar sobre marketing e ver a importância disso no negócio, que se você não faz, vai ficar para trás, pode achar que minha empresa fatura muito, não vou fazer, mas no longo prazo você vai ficando para trás, as outras pessoas, as outras empresas vão se destacando ali e ocupando o espaço na cabeça do teu cliente. Então você não pode deixar para trás. E o marketing digital, por quê? Porque todo mundo hoje está no celular, então você tem que estar fazendo marketing dentro das redes sociais, dentro da internet, que é onde as pessoas estão a maior parte do tempo. E foi onde eu conheci o Thiagão, mais que um like, Thiagão brabo. Escondido, né? Ele não escondido aparece, aí. Ele fica lá atrás escondidinho. Agradeço muito a ele, porque eu também estou aqui hoje graças a ele, né? A indicação. E... Parece aqui, Thiago. Vem cá. Chega mais. Dá um spoilerzinho. O Thiagão, pô, a gente fechou na época o marketing da minha lanchonete, que eu estava trocando, né? E aí ele me ajudou muito na época, que a empresa estava precisando de visibilidade, um posicionamento digital ali, e ele veio com uma enxurrada de influenciador, veio com uma estratégia lá, e a gente conseguiu... Começa a cair lead. A gente começou a ter muita visualização, muito engajamento nas redes sociais, graças ao Thiago. Ele é um cara muito rápido, muito sagaz, e aí, pô, eu precisava disso, né, na empresa, eu precisava de... Além disso, ele também virou um amigo, um cara que a gente trocou muita ideia, conversou sobre vários assuntos. Ele é um cara muito maneiro, assim, pra mim. E aí, juntou isso com a estratégia dele, né, de marketing, e aí tive um alcance absurdo nas redes sociais. Então, o marketing é imprescindível no negócio digital. E a gente vai continuar esse trabalho, e é uma área que eu também quero aprender mais, né? Evoluir, porque está sempre em constante mudança, cara. O que funcionava 2 anos atrás não funciona mais hoje. E dependendo da estratégia do seu negócio, muda tudo. É uma coisa assim bem complexa. Pode achar hoje todo mundo tem uma prima, né? Não, minha prima faz. Não é só gravar vídeo e sair postando. Envolve muita coisa por trás. Vamos fazer a dancinha e vamos botar a Petrux fazendo a dancinha. Não vai funcionar. Não tem vai. Que ter uma empresa... Tem que ter uma estratégia por trás. E eu já, tipo assim, tem pessoas que acham que vou fazer eu mesmo, eu dar conta de tudo. E não tem como. É uma área completamente assim diferente, que às vezes do seu negócio principal, e que vai precisar de muita energia, e você não tem como depositar a energia em todos os lugares, né? Você tem que escolher onde você vai direcionar a tua energia ali. E aí, pô, marketing digital é isso, você saber escolher as pessoas que estão com você, né, do seu lado, e fazer a melhor estratégia. Então é isso aí, pessoal. Quer ver o seu negócio exponencializar? Vai aparecer ali já, ó. Chama o Thiagão, mais que um like. O cara vai fazer diferença, tá? Não é jabá, não. Eu tô dizendo por mim. Eu sou um cara curioso. Eu tô há 3 anos estudando, né? Nesse ecossistema aí lá de Alphaville. Ia pra lá, saía de lá meio alucinado, meio louco. E comecei a fazer funcionamento. Comecei a exponencializar o meu negócio. Cresceu. Vou falar pra vocês que não cresceu não, porque cresceu, né? Eu saí de uma unidade do Aldeia Carioca, que tá aparecendo aí, para 7. Só que eu comprei as terras, né? Só que para plantar e para fazer o negócio dar uma colheita... E tem que ter a paciência, né? Tem que ter paciência, mas eu tinha que ter um profissional. Então não dá para jogar nas 11 posições, né? E aí foi onde entrou o Thiagão. A gente já vinha com namoro há bastante tempo, né, Thiagão? Lá atrás. E nos conhecemos e ficamos até 11 horas da noite trocando ideia, eu, ele, Davizinho.
E daqui a pouco a gente se cruzou de novo por uma conexão lá de Alphaville, do cara que estava aqui, dentro do meu negócio, conectei com o Thiago. E aí o Thiago falou, não, agora vem aqui. A gente reuniu para uma coisa e fechei com ele. Estamos tocando. Agora já estamos com esse projeto, já estamos vendo também o consultório da minha esposa para ele estar assumindo em breve. E é isso. A galera que fica com essa mentalidade ainda arcaica, né? De achar que o panfletinho vai funcionar, né? Que o tete a tete vai funcionar. Gente, esquece, vai ficar para trás. A tecnologia está no momento... Tem que juntar tudo. Junta um pouquinho de tudo. Joga uma agência digital, é o que eu falei. Não é a prima fazer teu trabalho de social media. Isso aí não funciona, gente, tá? Vai trazer um leadzinho ou outro, vai gerar uma visualização ou outra, mas tem que trabalhar assim, com uma agência que pegue o seu dinheiro, que invista o seu dinheiro, que faça aquilo ali realmente te dar retorno. E hoje é mais que um like aí, que está nesse spot. Para a Petrux, para o Léo, para os outros que já tiveram aqui, né? E vão estar passando. Né? Então, confia, cola com a gente, que a diferença vai acontecer. Pedrão, considerações finais, né? O papo é bom demais. Pô, se eu pudesse, ficaria aqui horas, vamos voltar, né? Pô. Tranquilamente. Vamos ver a tua agenda aí pra gente voltar em breve. A gente fazer até uma coisa mais despojada, fugir um pouquinho do script ali. Eu acho que foi legal, desenvolveu bem. Mas antes a gente estava tendo um papo mais solto. Sim. Mas foi top demais. Hoje minha voz me ajudou muito, então eu falei um pouco menos. Mas, cara, fica à vontade aí para fazer as considerações finais. Tá bom, irmão? Gratidão demais, cara, pela tua presença aqui. Rapaz, eu agradeço muito por estar trocando essa ideia aqui com você. Eu gostei bastante de estar aqui. Foi bem agradável, papo de valor. E eu não sei se eu tenho considerações finais a fazer, porque eu não vim com nada programado, nada planejado. Falei bastante da minha vida, me abri bastante aqui, coisa que eu não costumo fazer. E eu agradeço pela oportunidade. Espero que eu tenha agregado em alguma coisa aí na vida de alguém, tenha dado algum estalo para alguém aí, não sei, é só a minha história. E é isso, o recado que eu tenho é resiliência, não desistam que o vale uma hora acaba e você chega e vê a luz no fim do túnel e chega lá e aí as coisas dão certo. E comam sorvete e açaí do Petrux, que vai ficar cada vez melhor. É isso aí. 25 anos, né? Empreendedor bem sucedido, tudo muito bem elaborado, bem planejado. Aí vocês vão comentar aí, se agregou ou não. Desculpa a minha sinusite, mas agradeço, Pedrão, tá? Eu que agradeço. Irmãozão, obrigado. Obrigado demais, tá? Obrigadão, Pedro. Tamo junto. Tamo junto. Como é que é o teu nome? João Gabriel. João Gabriel.